Continuando aqui, a gente tem os famosos pintores, ok? A gente tem o Edouard Manet, preste atenção, não confundam, você tem o Edouard Manet e o Claude Monet. Monet é considerado o pioneiro do impressionismo. É um dos caras que usava tonalidades e cores naturais, ok? Uma das questões mais interessantes do Manet é justamente a questão da profundidade. Então, a obra seguinte aí, você percebe que o uso da perspectiva do Monet é justamente uma das características fortes dos seus trabalhos. Se a gente prestar atenção direitinho, a gente tem a jovem aí no primeiro plano, ok? A atendente, a balconista aí, a moça que atende, os clientes no bar e ao fundo, o que parece ser ao fundo, na verdade, ele é o reflexo de um grande espelho que ficaria atrás dessa jovem, algo muito característico dos bares da época. Então, e ele estaria refletindo o que está diante da moça, ou seja, à sua frente. E aí a gente percebe que o detalhe que ele dá às pessoas que são refletidas no espelho é justamente o ponto-chave do impressionismo, ou seja, ele não faz ninguém de forma extremamente realista. Você tem basicamente uns rabiscos ali, umas pessoas sem formas anatômicas tão perfeitas, sem expressões faciais, porém as imagens que estão em primeiro plano você consegue ver basicamente de forma tranquila e perfeita. Porém, a jovem, o material que está sobre o balcão, aí as garrafas, você tem um realismo bem intenso nessa questão aí do vidro, das garrafas, esse jarro que tem aí uma espécie de fruta. Na verdade, eu não sei o que seria isso aí. Então, assim, mas você tem basicamente esse realismo no primeiro plano. Quando ele passa para o segundo plano, que é o reflexo do espelho, a gente percebe que ele basicamente deixa de lado essa preocupação com o realismo e passa basicamente a destacar umas pinceladas que faz com que a gente entenda que são as pessoas que estão à frente aí sendo refletidas no espelho. E um detalhe principal, se você olha direto no espelho aí, você vai ver que o reflexo das costas da moça prova que ela está atendendo um homem. E esse homem não seria nada menos do que o próprio artista, o próprio Manet que se retrata na tela. E um dos destaques mais importantes é que você, como observador, você teria, é como se você estivesse tendo a visão desse homem que está sendo refletido, ou seja, como se você estivesse chegando para ser atendido por essa jovem aí que basicamente não está muito feliz aí com o emprego dela não, né? Então, por isso que eu digo, garotos, façam o que vocês querem e não o que mandam vocês fazerem, ok? Estou falando profissionalmente, né? Outras coisas não. Tem outras coisas que vocês têm que realmente obedecer o pai e a mãe, principalmente a maioria das coisas. E os professores, principalmente quando eles mandam fazer silêncio na sala quando está tendo explicação. Valeu, galerinha? Mas vamos lá. Então, continuando aqui. Aí a gente vem para o cara que eu disse para vocês não confundirem. Claude Monet, ó. Claude Monet. Lembra o biquinho? Falando francês, você tem que sotaque. Biquinho. Mas olha, Claude Monet, paixão! Sempre existe essa pergunta. É parente, é irmão? Não, velho. Não é parente, nem é irmão, nem é primo, nem é nada. Na verdade, Cláudio, e são nomes diferentes. Não é o mesmo nome. Ok? Um é Manet, o outro é Monet. E aí, garotos, o maior pesquisador das diferentes posições de luz. Foi o que eu falei para vocês no comecinho da aula, quando eu citei lá a outra obra dele. Eu disse a vocês, o cara é basicamente o maior pesquisador, sim, da luz. É também um dos mais conhecidos dentro do impressionismo, viu? Abandonou as linhas e os contornos e passou a usar
as próprias pinceladas como, basicamente, matéria-prima para a produção de suas obras. E existe uma dúvida que geralmente algumas pessoas às vezes passa despercebido, que é: os impressionistas usavam o pincel sempre? Não. Eles às vezes usavam basicamente o próprio dedo como pincel para confeccionar e produzir suas obras. Similar àquela galerinha que está lá, que faz arte na praia e pega uma cerâmica e começa a pintar com o próprio dedo uma determinada imagem. Então, basicamente, os impressionistas faziam isso na tela, ok? Então, isso não é feito. E o Monet pintava sobre natureza, mas uma das obras mais conhecidas, Mulheres no Jardim. Gente, Monet era um cara conhecido por explorar muito as imagens dentro em cenários naturais. As suas obras sempre tinham esse destaque, esse vínculo com a natureza. E você percebe também que ele tinha um destaque em retratar vários cenários as suas obras tinham cenários da natureza, assim como também tinha cenários com figuras femininas. Muitas obras dele também tinham um enfoque e a temática da mulher, mostrando a mulher como a modelo principal de suas telas. Ainda não tinha esse enfoque de você retratar a mulher como uma figura soberana, ok? Não é isso ainda, mas ele tinha essa preocupação de direcionar uma linguagem, além de tratar cenários naturais, um enfoque com as imagens e com as mulheres como principais modelos. E mulheres quais? Mulheres claras, as mulheres da burguesia, as jovens burguesas da época. Afinal de contas, era a classe que ascendia na época e era basicamente a classe de alguns desses artistas, ok? Vamos lá. Agora vamos para o cara o do contra. Eu gosto de chamar o Degas de o do contra. Por quê? Porque o Degas fazia tudo ao contrário dos impressionistas. Ele não pintava ao ar livre, ele usava ritmo e equilíbrio, ou seja, uma característica puramente acadêmica. Ele usava luz artificial, enquanto os outros impressionistas usavam luz natural. O Degas valorizava o desenho e o Degas ainda também era considerado o pintor das bailarinas por conta de suas obras serem muito temáticas. Você percebe aí que a obra do Degas ela é basicamente uma obra puramente acadêmica. É algo que seria facilmente aceito nas escolas de arte do período, ok? Porém, um detalhe, dos artistas impressionistas, o Degas é um dos poucos que concluiu seus estudos acadêmicos. Monet não chegaram a concluir seus estudos acadêmicos. A academia, basicamente, não se interessou pelos trabalhos deles e eles também abdicaram de se padronizar no modelo acadêmico. O Degas é um dos poucos que conclui esses estudos acadêmicos. E aí, basicamente, provavelmente, isso tem influenciado. Afinal de contas, para poder chegar ao fim de determinado estudo, você tem que se adaptar à instituição e não a instituição se adaptar a você, né? Então, assim, o Degas, ele é esse cara que a gente pode, quando estiver falando tudo ao contrário do impressionismo, pode ter certeza, esse cara é o Edgar Degas. E outra obra dele aí, ó, As Bailarinas. A gente percebe aí nessa obra que você tem uma preocupação sincrônica com a perspectiva. Perspectiva, para quem não lembra, é o efeito de profundidade, é essa ideia de que a tela ela vai além 3 dimensões, ok? A perspectiva ela dá as 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Então, quando uma tela ela é bidimensional, ela só tem altura e largura. São as obras da Idade Média. As obras tridimensionais são essas obras que têm altura, largura e
profundidade, que é a terceira dimensão. E aí você tem, além da perspectiva, você tem também a preocupação com o realismo anatômico. Se você olhar a figura dessas bailarinas, você vai perceber que elas têm formas muito anatômicas. São figuras basicamente muito bem desenhadas e muito bem produzidas, com padrões anatômicos que você tem expressão, você tem formas anatômicas perfeitas, você não tem aquela variação e aquelas pinceladas direta e rápida dos outros artistas do impressionismo. E, por último e não menos importante, Berthe Morisot, que é basicamente a precursora nesse movimento, a precursora feminina, nesse movimento, ok? Pintava ao ar livre como os outros colegas e tinha domínio da luz natural. Então, Berthe era basicamente a mulher do movimento. E olha só, ela quando produzia suas telas, meus queridos, ela tinha um grande foco, que era basicamente trabalhar com temáticas femininas, com temáticas que valorizassem a figura da mulher. E aí ela era mais direta, ok? Como algo, lembrem, algo do século XIX, quando se focava nas mulheres do século XIX, não vamos querer, isso não tem nada a ver, isso tem a ver com opressão feminina e tal. Gente, não vamos cair no anacronismo, ok? Porque a Berthe pinta cenários da mulher, a mulher sendo mãe, ok? Aí, alguns podem pensar, não, isso aí é opressão, mostrando a mulher como uma figura que só serve para ser mãe e tal. Não é isso. Presta bem atenção. Estamos no século XIX e essas conceitualizações dos movimentos libertários dos direitos femininos, eles vão aparecer depois, não é agora, ok? Então, quando a Berthe pintava esse tema, ele estava envolvendo basicamente uma realidade da época, o que a maioria das mulheres desejavam para a época. Então, não caiam no anacronismo, que é o anacronismo, a gente pegar situações e realidades atuais e querer jogar lá no passado e querer relacionar a coisa como realmente acontece hoje, que teria acontecido lá no passado. Não era assim, lembrem. A cultura e a moral de uma sociedade, ela se molda com o passar do tempo. Beleza? Pois bem, meus queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido algum conteúdo. Fiquem todos com a paz e fiquem em casa, ok? Não vão se arriscar. E breve, estamos juntos de novo. Beijão, valeu!